Olá, muito boa tarde. É já na próxima sexta-feira que arranca em Braga o Enovar 2019, um encontro sobre liderança à luz da fé. É sobre ele que vamos conversar já de seguida com o Padre Jorge Santos, responsável pelo Alfa Nacional. Ficamos ainda, entretanto, com os principais temas que marcam a atualidade religiosa. A Universidade Católica Portuguesa está virada para o futuro, com os olhos no bem comum. A reitora da Universidade Católica Portuguesa destacou no Dia Nacional da Instituição a grande qualidade académica e científica deste projeto não estatal. Perante centenas de pessoas reunidas no Auditório Cardeal Medeiros, Isabel Capelou Gil referiu o perfil de singularidade e inovação da Universidade Católica. Enquanto Universidade Católica, a nossa responsabilidade é justamente de produzir uma ciência que sirva à humanidade e a sustentabilidade da nossa casa comum no planeta e não que sirva justamente os interesses instalados, quer sejam interesses económicos, tecnológicos, que tenham, como diz o Papa, um interesse de dominação e poder e não de serviço, não é? Portanto, o lema que escolhemos este ano para o Dia da Universidade, a ciência ao serviço do bem comum. A ciência ao serviço do bem comum foi o mote deste Dia Nacional da UCP em 2019. O diálogo entre os saberes é essencial na construção das personalidades para que o futuro seja mais nesta casa comum. Hoje em dia as coisas estão muito especializadas, porque por um lado é necessário, dado o progresso do saber, há sempre mais coisas para saber de menos assuntos. E não se pode perder a relação que as coisas têm, porque afinal de contas, e acima de tudo, trata-se de uma realidade humana e humanizadora, não é? E por isso esta integração dos saberes, este diálogo das ciências e das artes e da cultura em geral é fundamental para que a universidade seja universidade. A própria palavra universidade tem o sentido universal. Temos um projeto claro, alinhado dentro da universidade, em áreas estratégicas específicas. Eu falei muito da área das ciências da saúde, que é agora absolutamente prioritária. Temos também um grande projeto em biotecnologia no fundo, a lição da professora Célia Manaia reflete também muito daquilo que é a investigação que nós estamos a fazer na área do medicamento, mas como essa investigação tem um propósito, que é um propósito de ajuda às populações, de melhoria da condição das pessoas. A sessão académica incluiu a intervenção do prefeito da Congregação para a Educação Católica da Santa Sé. O cardeal Versaldi destacou o papel das universidades católicas no cumprimento da missão da Igreja e na promoção do diálogo entre fé e razão, elogiando a vitalidade da UCP. La premessa di questi lunghi 50 anni di storia di questa Università Cattolica del Portogallo sono la migliore premessa per poter svolgere questo compito così apprezzato dalla società civile anche in Portogallo. O programa incluiu a abertura da exposição Os Olhos Escutam, a partir da palavra escrita, com curadoria de Paulo Pires do Val, abrindo a programação da Galeria Fundação Amélia de Melo. A mostra apresenta artistas de várias gerações, com obras feitas de propósito para a exposição e outras que são apresentadas pela primeira vez em Portugal. A exposição procura, nesta inauguração de uma galeria numa universidade, na Universidade Católica Portuguesa, procura dar a pensar, dar a ver, dar a sentir a relação com a palavra, com o texto, com os livros. Os Olhos Escutam é uma adaptação de um texto de Paul Claudel, do título de um livro de Paul Claudel, que aponta para essa relação com a arte e de como, diante das obras, nós também as escutamos. Neste caso, até muito diretamente, por elas serem formadas por palavras ou signos, letras, textos que às vezes são visíveis, outras vezes invisíveis, dos quais não nos podemos apropriar, mas é essa a proposta que aqui fazemos. Isabel Capelou Gil destacou vários dos projetos em curso na Universidade Católica, aludindo à necessidade de acompanhar as transformações dos públicos, em particular das novas gerações de estudantes, com uma adaptação estratégica dos modelos e metodologias de ensino.
Uma humanidade em movimento centrou a reflexão de mais uma edição da Winter School promovida pela Universidade Católica. A cultura, a história e a educação foram as vertentes de análise para mais uma escola de inverno, que desta vez sublinhou essa emergência social e humanitária que é o fenómeno migratório. A iniciativa congrega a Faculdade de Ciências Humanas e a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, num debate que quis olhar a movimentação da humanidade. Mas esta movimentação da humanidade é uma nota característica do momento que estamos a viver hoje. E pensando bem, podemos interrogar-nos se é do momento que estamos a viver hoje ou se de facto esta nota não é característica de todos os tempos da humanidade. Ou ainda mais, não será que a humanidade também se constrói nesta dinâmica de movimento? E é isso que com esta Winter School nós tentamos partilhar pistas de reflexão nesse sentido. Uma realidade que reclama o envolvimento de todos e também da universidade. À teologia cabe também um papel ativo nesta questão. É não só a questão da reflexão, porque podíamos dizer a teologia vem aqui contribuir com uma reflexão que nos eleva aqui a ver a partir de outras perspectivas. Certamente será isso, mas é também o ir dando um sinal indicativo claro, por exemplo, às comunidades cristãs, neste caso a teologia cristã, de que da ação dela para com estas pessoas, para com estas movimentações, para com estes grupos de irmãos nossos, depende também o testemunho que damos. Ou dito ainda de outro modo, a credibilidade do nosso ser cristão, a concretização do nosso ser cristão, passa hoje também pela maneira como somos de acolher e acompanhar estas pessoas. O que está em causa é perceber que, de facto, a humanidade coincide com o movimento neste sentido. E, portanto, é o corolário para os dias de hoje, não há que ter medo da humanidade como movimento. Não há que ter medo do diferente, que é sobretudo aquilo que vai causando medo cada vez mais. As pessoas refugiam-se na mesmidade, esquecendo-se de que a mesmidade corresponde ao fechamento no tal vale, ou seja, de algum modo corresponde àquilo que será a morte anunciada da humanidade. Portanto, a humanidade é e tem de ser cada vez mais movimento. Durante 3 dias, esta iniciativa olhou o fenómeno da movimentação humana em 3 dimensões: as tradições, as servidões e as migrações, cada uma delas com desafios específicos. A escolha do tema enquadra também a missão da Universidade nesta matéria. E compete à Universidade cada vez mais, não é esta, é à Universidade como instituição global também, pensar estes problemas antes de eles surgirem na rua impensados e carregados de violência. A Universidade, entre outras coisas, foi inventada para transformar a dialética do pensamento num diálogo não violento. A Winter School tem como destinatários todos os interessados, mas especialmente dirigida aos docentes e profissionais relacionados com a educação. Jovens indígenas do Brasil estiveram no Panamá para denunciar a perseguição de que o seu povo continua a ser vítima. Esta foi uma das várias iniciativas paralelas ao programa das Jornadas da Juventude. As Jornadas da Juventude no Panamá foram também ocasião para levar mais longe o grito dos indígenas do Brasil que ali estiveram para denunciar um clima de perseguição que se acentuou nos últimos tempos, sendo jovens que quiseram partilhar com todos os outros a realidade cultural que os define. Os jovens indígenas do Brasil aqui tem representantes de vários povos, vários povos indígenas do Brasil. E aí nós viemos participar dessa jornada mundial da juventude para trazer para esse encontro a visão da experiência dos povos indígenas
com os jovens do mundo inteiro que se encontram nesse encontro. No Brasil, esta é também uma causa assumida pela Igreja, que no terreno trabalha pela dignificação dos povos indígenas. A Igreja Católica, por exemplo, hoje lá no Brasil tem uma organização chamada CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Essa organização tem feito um trabalho de apoio muito grande às comunidades dos povos indígenas do Brasil. Porém, é uma organização que está sendo ameaçada pelo esse governo brasileiro. O governo que quer destruir toda a estrutura, todas as forças dos povos indígenas do Brasil. Então a gente entende que a organização vinculada à Igreja Católica, que defende os povos indígenas, merece mais apoio, merece mais ajuda, até mesmo para que a gente indígena possamos ser mais assistido e protegido da nossa causa. Porque a situação é tão grave no Brasil que já tem crianças sendo assassinadas por pistoleiros de fazendeiros. Estes jovens que participaram nas Jornadas Mundiais da Juventude trouxeram também a denúncia da situação delicada que o Brasil atravessa e que se agravou nos últimos tempos. Esse governo que está aí, ele é anti-indígena, ele não é a favor aos direitos indígenas. Nós estamos muito preocupados em relação à nossa saúde indígena, à nossa educação indígena, à nossa terra e moradia indígena, porque esse governo que é o presidente atual do Brasil, o Bolsonaro, ele está matando muitos caciques, muitos jovens. Então, muitos latifundiários estão entrando nas reservas indígenas. Isso, para nós, é muito tristeza. Nós estamos muito insatisfatórios em relação ao governo do Brasil, que não dá priorização à questão, à qualificação e programas e incentivos para os povos indígenas. Mas a proteção do povo indígena não passa apenas pelas aldeias da Amazônia. Tivemos umas experiências também, como aqui em Panamá, há indígenas no contexto da cidade, migram para cá para acesso à sustentabilidade, a seus recursos, como se manter, porque todos nós precisamos de uma oportunidade de estudo, de trabalho, de uma melhoria de vida continuada. Estes jovens querem sensibilizar o Papa para a sua causa e Francisco parece estar atento. O Papa já marcou um sino do Pan-Amazónico que terá lugar no Vaticano em outubro próximo. Já sabe que pode encontrar estes e outros temas em agência.eclesia.pt, é o portal informativo da Igreja Católica. Agora o Enovar 2019 que começa em Braga, na próxima sexta-feira. Padre Jorge Santos, muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia. É mais uma edição, ao que sei, com grande adesão das pessoas, que ao fim e ao cabo trata-se de uma iniciativa que apela ao passar da paixão à ação, e isso está a interessar e a despertar o interesse nas comunidades. Está. O ano passado foi a primeira edição de Inovar, que foi em Coimbra, no Conservatório Nacional, lá em Coimbra, e de música, e de facto foi um evento que teve grande repercussão. Aliás, ouvi mesmo padre dizer que foi o evento mais bem organizado que eles se lembram de ter participado dentro destas questões pastorais e da Igreja, e que mostrou um pouco como é que se podia inovar, sobretudo as experiências que são partilhadas do que se está a fazer para criar novo na pastoral e na evangelização da Igreja em Portugal. Às vezes há um certo desânimo que as pessoas já não se importam com estas coisas da fé, que há um certo abandono, mas às vezes nós também continuamos a fazer o que sempre fizemos, sem nos questionarmos se isto que estamos a fazer é o que interessa ou é aquilo que toca às pessoas de hoje.
porque Cristo continua a falar e a interessar às pessoas. A fé, o homem foi feito para Deus e foi criado por Deus e para Deus, como diz Santo Agostinho, e o nosso coração não descansa enquanto não o encontra. Então, provavelmente, é a nossa linguagem, as coisas como as fazemos, que hoje deixam indiferente as pessoas, porque parece que não falamos para elas a linguagem que elas entendam. E então nós temos que conhecer bem os destinatários e temos que conhecer bem o mundo, a cultura em que vivemos e como dar resposta. Como trazer o Evangelho para a cultura de hoje, de tal forma que ela possa ser compreensível por o homem de hoje. Inovar pretende refletir sobre isto e conduzir os processos de mudança. E para isto é preciso liderança. Para conduzir processos de mudança, arquitetar essa mudança, precisamos de líderes que conheçam também algumas regras da liderança, de grupos, e isso temos lá no Inovare, vão estar lá líderes não só do mundo religioso e do mundo pastoral, digamos assim, mas também do mundo civil. Vamos ter lá gente que está à frente de ONGs, mesmo gente que está na política, gente em empresas, que são cristãos e que dizem também... Vem dar o seu exemplo também? Exatamente. Pode ser aplicado para esta realidade concreta da vida comunitária. Sim, como eles lideram grupos, como a eficiência que isso pode ter e como a fé digamos assim, os ajuda a ser líderes que influenciam para o bem, porque no fundo é isso que nós temos uma grande capacidade. Se acreditamos nas nossas capacidades e queremos fazer a diferença, vamos usar toda a nossa influência que pudermos para construir algo positivo na história. Não é? A mudança é determinante nas instituições, é preciso estar sempre com este espírito de inovar, sim, permanentemente, mas também é importante que as pessoas assumam para elas próprias que não podem ficar sempre na mesma, não é? Exatamente. Portanto, isto não é apenas, digo eu, esta proposta do Inovar para aquelas pessoas que na comunidade cristã assumem liderança de determinados grupos, ou querem ser esses protagonistas da mudança, mas todos são chamados, de alguma forma, a assumir esta atitude de mudar continuamente. Sim, sim. Até porque, às vezes, pensa-se que liderança, e eu já tenho tido essa experiência às vezes com paroquianos, etc. Eu não quero ser líder, não tenho jeito para líder. E pensamos que líderes são só aqueles assim... Mas a liderança é exercida por todos. Quer dizer, quanto mais não seja, líderes de nós mesmos, liderar-nos a nós mesmos. Mas o pai é líder numa família, e a mãe também. O professor é líder. Quer dizer, o catequista é líder. E aprender a refletir sobre como é que eu posso provocar a mudança, trata-se de liderança. Não é? E há muita coisa que não acontece porque exatamente nós não aprendemos a gerir as coisas em que estamos, definir uma visão, para onde é que eu quero ir, por onde é que eu quero ir, para onde, definir, por exemplo, uma visão para o meu trabalho é muito importante, e ensinar a definir uma visão com objetivos, com planos, com estratégias, é muito importante. Ora, isto não se tem feito muitas vezes na Igreja. Quem não puder participar, ou já não for a tempo, deste Inovar, que arranca na próxima sexta-feira em Braga, há um livro, não é? Que será ali apresentado, lançado, e que de alguma forma também é um bom contributo nesta linha. Sim, é um grande contributo. O padre James Mallon é um padre do Canadá, de Halifax, que tem feito um trabalho de mudança extraordinário. E ele é um teólogo e um pastoralista, e trata as coisas com muita profundidade e muito bem, e a gente lê esse livro e sente um fogo cá por dentro, como os discípulos a caminho da Luz, não nos ardia cá dentro o coração, quando ele pelo caminho nos falava. E quando lemos este livro, quem está nos processos pastorais, ele como que bate no ponto dos nossos desencontros e daquilo que às vezes não vai bem, e ele ensina-nos como provocou essa mudança nas suas paróquias, que são grandes. Ora, e depois ele criou, acontece lá até um congresso todos os anos, uma semana inteira, que vai lá gente de todo o mundo, e ele, digamos, tem uma equipa que responde a padres que querem provocar a mudança na sua paróquia. E o ano passado, neste Inovare, houve alguns padres que pediram essa ajuda. Por exemplo, há um padre aqui no Barreiro que está ajudado por essa equipa a provocar uma grande mudança na sua paróquia. É um jovem sacerdote, cheio de ânimo, e é interessante ouvi-lo falar e com uma paixão agora, porque é como se até aqui ele não visse grande coisa se não continuar o trabalho, mas agora
ele tem perspectivas novas. E a última vez que eu estive com ele, eu fiquei tocado pela sua paixão, pelo ver o que está a acontecer. A mesma coisa, padres de Braga que estiveram no Inovar o ano passado, e por isso é que vamos fazer o Inovar este ano em Braga, é que eles foram dali, levaram o livro, começaram a lê-lo entre os padres do arciprestado da cidade de Braga e começaram a juntar a si leigos e depois fizeram uma semana inteira à noite com conferências onde estava o espaço que vamos usar agora, o Espaço Vita, que é um grande auditório cheio de gente toda a semana, e onde eles começaram, e tinha o título Uma Renovação Inadiável. E eu fui lá e fiquei também deslumbrado por ver a mudança estar a acontecer e com grande gosto. Isso foi tudo um fruto do Inovar. E também há os casos em que são os próprios leigos a assumirem esta vontade de inovar e a mobilizarem os seus próprios párocos. Exatamente, exatamente. Leva muito, mas isso é sempre importante, que depois eles consigam convencer o padre, porque se o padre é o líder primeiro na comunidade, alguns leigos bem se esforçam e conseguem muito, mas há sempre qualquer coisa que falta se o padre não adere, não é? E por isso é muito importante, e graças a Deus este ano temos um bom grupo de padres, já vão quase em 70 padres que estão inscritos, alguns bispos, e muitos jovens, isso dá-nos uma grande esperança. Sim, muito bem, Padre Jorge Santos, muito obrigado por ter partilhado connosco a riqueza e a oportunidade deste Inovar. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Já sabe que pelas 22h45 na Antena 1 ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Agradecemos a sua atenção, tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.